Tá. Então, vamos começar com a nossa prece, vamos unir os nossos pensamentos, nos colocarmos inteiros e plenos neste momento, para que nós possamos assimilar da melhor maneira possível todos os ensinamentos trazidos por esses relatos do Emmanuel e a mensagem amorosa de Joana de Ângeles, e rogamos que Jesus e seus mensageiros nos envolvam e nos protejam, ajudando-nos a dilatar a nossa visão espiritual, para que nós não sensibilize apenas o nosso intelecto, mas principalmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos transformando gradativamente com o esforço individual de cada um de nós, para nos tornarmos criaturas melhores. Ainda reconhecemos, Senhor, que temos um longo caminho pela frente, mas um passo de cada vez nós queremos rumar a nossa visão, o nosso caminhar para Deus, para o alto, para a justiça das leis divinas. Nós agradecemos sinceramente essa oportunidade de estudo, o acesso a esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nos dilatando cada vez mais a visão espiritual, a compreensão da vida, e nos ajude a percebermos sempre qualquer oportunidade de sermos úteis, de ajudar alguém, a nós mesmos, aos nossos familiares, a um transeunte, os colegas do nosso ambiente de trabalho, enfim, o nosso vizinho residencial, enfim, ajude-nos a atentar, a não nos insensibilizarmos com as dificuldades, com os problemas que todos temos. Ora, somos nós que precisamos da sua mão, da sua ajuda. Ora, somos nós que podemos estender essa mesma mão. Mais uma vez, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos dá e que a sua paz nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Bom, eu espero que todos tenham já se localizado, porque a Malu sempre coloca ali onde vai começar os estudos, né? Então, fazendo um resumo bem rápido, assim, porque nós estamos, acho que 3 ou 4 aulas, né, que nós já estamos estudando este capítulo 5 da segunda parte do livro Há 2000 anos. Esse capítulo intitulado Nas Catatumbas e nos Círculos de Horrores, se não me engano, né? Ele trata do quê? As catatumbas é o local onde os cristãos costumavam se reunir lá em Roma, porque era proibido, né? Qualquer manifestação, agrupamento público. Então, eles refugiavam-se ali nas catacumbas e faziam as suas reuniões. E nessa noite específica, iria vir a figura do João de Cleófas. E a Ana e a Lívia se dirigiram para lá. Elas saíram logo na noitinha, né, no anoitecer, e só quem percebeu a saída dela foram os outros servos da casa, mas não estranharam, porque era costume elas irem para a casa da Flávia, a filha. E elas se dirigem para lá elas escutam a pregação do João de Cleófas, que veio alertá-los e comunicá-los que aquele grupo ali específico de umas 200 pessoas seriam os primeiros mártires, seriam os primeiros que foram escolhidos pelo Cristo para comprovar, para testemunhar a fé e o amor ao Cristo, mas que eles não temassem, que eles não temessem, que eles, ao contrário, deviam se regozijar, se alegrar-se, porque eles seriam acolhidos, promessas de um mundo melhor os aguardavam, né, nos reinos do céu. E foi o que, de fato, vem ocorrer. Antes de que eles fossem colocados, entregues, atirados aos leões, a Lívia, porque, veja bem, quando eles estavam lá, os centuriões chegaram, né, os soldados romanos,
e disseram que eles todos seriam levados para o circo Máximos e atirados ao leão. Mas eles perceberam, os centuriões, que havia uma pessoa diferente ali, vestida com os trajes do patriciado, era de família do patrício, e eles não queriam confusão, então já ficaram alerta, né? Opa, tem uma aqui diferente. E a Lívia percebeu isso e pediu, né, convenceu a Ana, que a princípio não queria, de trocar a vestimenta, porque ela queria ser sacrificada com as roupas simples de uma qualquer, né, de uma cidadã qualquer de Roma, não como um diferenciado, né? Então ela troca, a princípio a Ana não reluta um pouco, mas ela acaba concordando, então elas trocam de roupas e dos adereços, né? Como uma rede que prendia o cabelo, algumas joias discretas que diferenciavam, que era uma característica de uso das mulheres patrícias. O único adereço que ela fica é um pequeno cordão com um camafeu que tinha a face, né? A esfinge do rosto do marido. Por quê? Porque aquilo lá tinha sido presente no dia do casamento do Públio para ela. E ela queria morrer com aquilo, porque simbolizava o grande amor da vida dela, que tinha sido, não, que é o Públio Lento. Então, o único adereço que ela fica, o demais ela transfere para a Ana. E como que entra o senador nisso? Ele tinha ido para receber as homenagens lá no fórum, lá no Senado, e depois todos aquela comitiva de senadores, do próprio imperador, do Nério, de todos aqueles, um cortejo, vamos dizer assim, macabro, né? Uma coisa ostentando, exagerado. Então, todos eles se encaminham para o circo máximo. Por quê? Aquela entretenimento, aquelas lutas, aquelas gladiadores, enfim, e seria a última homenagem prestada ao senador, inclusive, no final, o ápice daquela, vamos dizer, daquela manifestação grotesca, né? Seria a entrega dos escravos aos leões. Escravo, entre aspas, porque seriam os cristãos, mas, a princípio, para todos os efeitos, eram os escravos. A gente até se pergunta, quer dizer, se é escravo, pode, né? Vamos jogar para o leão. Não é bem assim, né? Mas não é o objetivo do nosso estudo de hoje. Então, ele seria, vamos dizer, o ápice daquela homenagem seria a morte dos escravos devorados pelos leões, né? E os senadores estavam assistindo tudo aquilo, e entre eles estava o Públio Lento, que estava constrangido, estava achando aquelas mortes, enquanto que o povo todo gritavam, se participavam, né, de uma forma infeliz, ele estava constrangido. E ele, então, inclusive, comenta para um dos amigos, né, que estava ali do lado dele, um senador, ele coloca em dúvida, será que realmente são escravos essas pessoas atiradas aos leões? E o amigo diz para ele confidencialmente, olha, corre um boato por aí que não são escravos. Na verdade, são os infelizes cristãos que são atirados às feras. E são aqueles cristãos que são retirados das catacumbas. E aquilo deu vamos dizer, um frio na espinha, vamos dizer assim, vulgarmente falando, do senador, porque ele lembrou que as catacumbas eram onde a Lívia costumava ir assistir às pregações. E, por incrível que pareça, antes dele sair de casa para ser homenageado, ninguém encontrava a Lívia. Ele achando que a Lívia tinha ido para a casa da filha, e a filha falou, não, mamãe não esteve aqui. Chegou lá, né, para ver o pai e despedir-se do pai para que ele fosse. Falou, não, mamãe não está lá em casa. E eles ficam apreensivos, mas ela fala, não, pai, vai em paz, vai sossegado, que eu vou providenciar
para localizar onde que está a mãe. Então, com aquele comentário daquele outro senador, ele ficou apreensivo. Né? Ele falou, meu Deus. E é justamente nesse período, daqui para frente, nesse parágrafo, que nós vamos começar a nossa leitura de hoje, tá bom? Então, eu vou começar. Espero que todos já tenham se localizado, tá? Enquanto ocorriam esses fatos... Antes disso, eu quero lembrar que, na aula anterior, nós já vimos que a Lívia já tinha sido desencarnada, né? Ela foi atirada aos leões e ela procurou com o olhar o local onde estava o imperador para ver se ele conseguia localizar a figura, o último olhar ao amado dela, né? E ela realmente também já tinha ido, né? Apesar de narrado aqui por Emmanuel que ela teve uma morte muito suave, não sentiu nada, e foi acolhida amorosamente pelo Simeão, né? Então, vamos começar a nossa leitura. Enquanto ocorriam esses fatos, voltemos a examinar a situação da Ana, lembrando que a Ana trocou de vestimenta com a Lívia e ela foi deixada por último. Colocaram todos os outros e ela ficou lá por último. Vamos lá. Logo após a entrada dos companheiros na arena do sacrifício, certa de que Jesus lhe havia reservado o último lugar no penoso momento do martírio, a antiga serva mantinha o espírito valoroso em orações sinceras e ardentes. Seus olhos, porém, não abandonaram a figura de Lívia, que se afastava para um recanto da arena, onde se ajoelhara, chegando a fixar o grande leão africano que lhe desferiria um golpe fatal à altura do peito. Neste instante, a pobre criatura sentiu algo de enfraquecimento ante as tremendas perspectivas do testemunho. Veja bem, ela ficou por último, então ela assistiu, né? Ela assistiu aquela, vamos dizer, a morte de todos os outros companheiros, né? Agora, você imagine aquilo que se passava dentro dela, né? É a mesma coisa você assistir morrer um parente, um amigo, que emoções que desperta, né? Apesar dela, aqui em cima, dizer que ela estava em oração, ardente, sincera, convencida daquele momento do martírio, logicamente que ela deveria sentir alguma comoção intimamente, né? Bom, neste instante, a pobre criatura sentiu algo de enfraquecimento, eu já até li isso aqui, mas vamos ler, ante as tremendas perspectivas do testemunho. Mas, no relance, antes que suas ideias tomassem novo curso, Atom e mais um dos colegas acercaram-se, exclamando. Atom é um dos centuriões, né? Senhora, acompanhai-nos. Observando que os soldados a faziam voltar ao interior, protestou com energia. Soldados, eu nada mais desejo senão morrer igualmente, nesta hora, pela fé em Jesus Cristo. Então, em vez de estar me levando para a arena, estão me levando para trás, ela reagiu, porque ela estava preparada para aquele momento, né? Mas, reparando-lhe a coragem indomável, o preposto do império agarrou-a fortemente pelo braço e, trazendo-a para uma passagem do interior dos cárceres, que comunicava com a via pública. Atom dirigiu-lhe a palavra quase ameaçadora. Retirai-vos, mulher. Fugi sem demora, pois não desejamos complicação com a vossa família. Aqui é bom a gente... Desculpe, gente. É bom a gente fazer um parêntese, porque até então o próprio Emmanuel nos diz que os cristãos ainda não estavam assim, abertamente sendo perseguidos. Ainda não era permitido, ou, entre aspas, não era costume atirar os cristãos aos leões, eram os escravos. Então, eles não queriam, já pensou? Atirar uma patrícia? Ia dar complicação para eles, ia sobrar, inclusive, para o próprio Nero, porque não seria admitido isso. Então, eles não queriam ficar livres daquela patrícia, né? E, dizendo-o, fechava a porta ampla, enquanto a antiga criada de Lívia tudo compreendia agora. Angustiada, chegou imediatamente à conclusão de que a indumentária da senhora lhe salvara a vida.
no amargurado, lhe salvar a vida, no amargurado transe. Sentiu que o pranto lhe borbotava, abundante aos olhos. Suas lágrimas eram bem um misto de inenarráveis sofrimentos morais e, no íntimo, inquiria a si mesmo a razão pela qual não admitir o Senhor a glorificação dos sacrifícios daquela tarde memorável e dolorosa. Então, havia uma confusão de sentimentos dentro dela, a gente percebe, né? Porque ela pensava, por que eu fui poupado? Por que eu? Porque todos participaram desse martírio, porque todos tiveram oportunidade de comprovar a sua fé, de entregar-se a Jesus e eu não. Então, ao mesmo tempo, aquilo, e também, provavelmente, começa a passar, e como que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou explicar? Olha as emoções, o turbilhão de emoções que passavam por dentro dela. Gente, alguém quer comentar alguma coisa ou vamos indo? Então, vamos lá. Marli. Oi. Imagina um espírito, né, valoroso desse, espírito preparado para isso, né? Preparado para isso, aguerrida, né? Uhum. Se candidatou, ei, eu vou nessa prova, né? E aí, no final das contas, ela está vendo a amiga, nem vou dizer que é a patroa, né? Patroa, né? Ela está vendo a amiga sofrer isso e ela fala, não, para, me deixe junto. E aí a gente lembra do Barrabás, né? Barrabás falou assim, eu sou melhor que Jesus, porque eles mataram a Jesus e salvaram a mim. Lembra dessa aula? Sim. E os espíritos, os anjos falaram assim, Barrabás, meu filho, você tem muito que remar ainda. Jesus, vai para o plano bom, um lugar onde a gente realmente, onde ele deve estar. Você não, você ainda tem muito que aprender aí. Fica aí com seres humanos, encarnados. E aí lembrei dela aqui, né, também, né? E a gente raciocinando por esse ângulo que você trouxe, ela ainda tinha, talvez, uma missão também a cumprir, né? Vamos dizer assim, como você falou, ela se candidatou para esse momento, ótimo, mas só que talvez seria pedido para ela um pouquinho mais, nós vamos dilatar um pouquinho mais as suas funções, você ainda tem um caminho ainda. A Lívia talvez já tenha cumprido aquilo para qual ela se propôs, né? Ela veio na vida do Públio para sustentá-lo, para erguê-lo, e né, tentou de todas as maneiras, da maneira que ela pôde, e nós vamos ver que não foi em vão todo o sacrifício da Lívia, não foi em relação ao público, mas vamos dizer que a Ana ainda tinha um pedaço a mais de tarefa a cumprir, né? Então, vamos lá, gente. Percebia o confuso rumor de mais de 300.000 vozes, a plateia lá, né, que estava no círculo máximo, que se concentrava em gritos retumbantes de aplauso, aclamando a corrida sinistra das feras na sua caçada humana. E, passo a passo, carregando consigo o peso torturante de uma angústia sem termos, buscou o palácio do Aventino, a residência, né, do senador, que não era distante muito do circo ignominioso, lá penetrando desalentada e silenciosa. Apenas alguns escravos mais íntimos faziam a guarda da residência dos Lentulus, como de costume dos grandes dias de festas populares, das quais participavam quase todos os servos. Era costume, né? Os amos, os senhores, dispensarem uma parte dos escravos para participar também das festividades, né? Ninguém percebeu o retorno da serva, que conseguiu despojar-se da toga com a calma precisa. Alijou as joias preciosas do vestuário, das mãos e dos cabelos, e, ajoelhando-se no aposento, deixou que as lágrimas dolorosas corressem livremente,
ao influxo das orações amargas que elevava Jesus sob o peso das suas angustiosas mágoas. Ela, então, estava se preparando para dar a notícia ao senador, né? E pedindo, com certeza, força, né? Naquele momento difícil que ela teria que cumprir, né? Essa tarefa difícil que ela teria que cumprir. Não chegou a saber quantos minutos infindos permaneceu naquela atitude súplice e dolorosa. Entre rogativas ardentes e amarguradas conjunturas, sob o seu inesperado afastamento das torturas do circo, sentindo-se indigna de testemunhar ao Salvador a sua fé profunda e sincera, até que um rumor mais pronunciado lhe denunciava o regresso do senador. Então, ela ainda continuava a se questionar: por que eu fui poupada? Será que eu não sou digna, né? Olha só a confusão ainda de emoções e sentimentos que estava permeando o íntimo da Ana, né? Aí ela escuta o rumor, lá vamos ver como que foi o encontro dela com o senador. Era quase noite, e as primeiras estrelas brilhavam no azul do formoso céu romano. Penetrando no lar com o espírito inquieto e desalentado, veja bem, ele está angustiado, né? Ele está doido para encontrar a Lívia, né? Ele saiu de casa e ela não estava. Então, ele, público lento, atingiu o vestíbulo vazio de alma opressa, sendo, porém, imediatamente procurado pelo servo Fábio Túlio, que havia muitos anos substituíra Comênio, arrebatado pela morte naquele cargo de confiança. Então, acercando-se do senador, que entrara só, dispensando a companhia dos amigos, sob a alegação de que a esposa se encontrava gravemente enferma, exclamou o antigo serviçal com atencioso respeito. Olha, é interessante que essa desculpa que a gente vai observando, né? Essa desculpa que ele dá usando a Lívia, a doença da Lívia, para que ninguém entrasse, né? Já parece até uma preparação do que iria acontecer, né? Porque como é que ele poderia... Ele não estava sabendo o que tinha acontecido, mas já dando essa desculpa, a gente até pensa assim, que talvez um pouco de intuição espiritual, né, dos amigos espirituais, para que ele já afastasse testemunhas do que iria acontecer daqui para frente, né? Senhor, vossa filha manda comunicar por um mensageiro que continua providenciando a fim de que tenhais notícias da senhora dentro do menor prazo possível. Olha só. Então, até ninguém tinha encontrado a senhora. O senador agradeceu com leve sinal de cabeça, acentuando suas penosas preocupações íntimas. Ana, contudo, na soledade das suas preces, no cômodo que lhe era reservado, verificando o regresso do amo, compreendeu o triste dever que lhe corria naquele instante inesquecível, de modo a cientificá-lo de todas as ocorrências. Então, vamos dizer, quando ela percebe a chegada do senador, ela se conscientiza que ela estava até então bastante sensibilizada e se questionando por que ela foi recusada, né? Por que Jesus não aceitou o martírio dela? E aí, agora você vê, agora vem uma nova preocupação, ela se conscientiza do papel que ela vai ter que desempenhar em comunicar ao marido o que aconteceu com a Lívia, né? Então, Fábio, cientificá-lo de todas as ocorrências. Em breve minutos, Fábio voltava a procurá-lo no seu apartamento e a fim de participar, que Ana lhe pedia uma entrevista em particular. O senador atendeu imediatamente a velha serva da sua casa, tomado de indefinível surpresa. Por que era surpresa? Porque era comum onde estava a Lívia, a Ana estava. As duas já não eram mais ama e serva, eram amigas inseparáveis, né? Então, por que só a Ana que veio falar comigo, né? Olhos inchados de chorar,
e com a voz frequentemente entrecortada por emoções rudes e penosas, Ana expôs todos os fatos, sem omitir nenhum detalhe dos trágicos incidentes. Enquanto o senador, de olhos arregalados, tudo fazia por compreender aquelas confidências dolorosas, na sua incredulidade e no seu pavoroso espanto. Eu fico imaginando, gente, como que chegou tudo isso, né, ao ouvido dele. Quantas emoções, que passou? A gente não tem capacidade nem de imaginar, né? Ele, o senador romano, ele recebendo aquelas homenagens, e uma daquelas pessoas era a sua esposa, uma daquelas pessoas que ele viu ser trucidada pelas feras, poderia ser, ele tinha visto a própria esposa ser morta sem saber. Olha o golpe, né, que realmente ele passou. Bom, ao fim do terrível depoimento, frio suor lhe corria da fronte atormentada, enquanto as têmporas lhe batiam assustadoramente. A princípio, desejou esmagar a criada humilde, como se o fizesse uma víbora venenosa, tomado das primeiras comoções da revolta, do seu orgulho e da sua vaidade. Então, vamos dizer aqui a gente ainda percebe que ainda o golpe ainda é no orgulho e na vaidade. Ele ainda estava, vamos dizer, ele ainda era o patrício, aqui ele ainda era o senador que foi afrontado, né? Logo mais a gente já vai ver que não é mais o senador, é o Públio, né? Aqui ele ainda era o senador. Então, por isso que ele tem essa reação. É uma reação normal, comum. Nós, quando somos afrontados, seja lá qual for, quando nós somos contrariados no nosso orgulho, a gente quer agredir a pessoa que nos falou, não é isso? Às vezes, se nós recebemos uma admoestação, uma reprimenda, o que é a nossa reação primeiro? O que é o nosso orgulho? O orgulho fala mais alto. Aí a gente fala, por exemplo, e você? A gente às vezes não bate, não agride, mas fala, e você também que faz isso, faz aquilo, a gente não aceita. Então, essa reação dele de querer, o primeiro impulso dele era de esganar a Ana, né? E por quê? Porque o primeiro golpe que ele levou foi no orgulho, no senador, no patrício, no homem, no cidadão romano, e não no homem, mas logo mais a gente vai ver a diferença das emoções. Não queria acreditar naquela confissão horrível e angustiosa, mas o coração lhe batia apressadamente e seus nervos se exaltavam em vibrações dolorosas. Algum comentário, gente? Posso falar de novo, Marli? Lá vai eu. Ai, ai. Eu sou a faladeira do grupo. A gente está competindo, eu e a Simone. Então, Marli, daí agora, nós voltando ao começo do livro, lá na primeira parte, inclusive saiu um pedaço na minha aula semana passada, né? Quando ele encontra com Jesus, ele fala, não, mas eu sou um senador romano. Não, mas porque Roma está em primeiro plano. Não, mas porque Roma é isso, Roma é aquilo, nossa justiça é assim, é assado, nós somos pioneiros nisso, naquilo, naquele outro. Aí Jesus fala para ele, né, insignificantes, seu Império Romano. Muito, como é que é? Injustas as suas leis, né, Marli? Injustas as suas leis, muito insignificante, muito inferior, tudo isso que você me propõe, que você me fala. Seu império logo, logo vai cair. Lembrei disso aí. Bom, oi, meu, que prazer te ver, que bom. Eu estou falando isso porque eu estou vendo aqui ai, meu Deus, sumiu o seu nome. Mas daqui a pouco eu lembro. Eu sou ruim de gravar nome, viu, gente? A Deise? Eu acho que é a Deise que ela viu, né, Deise? Eu estou sumida, Marli.
Eu vi agora, mas prazer, seu retorno. Eu que agradeço, desculpa o atraso. É isso. Então, gente, então, continuando aqui, o que acontece aqui? Públio Lento experimentou a dor mais terrível da sua miseríssima existência. Olha só, não é nem miserável, é o supremo da miséria, né? Todos os seus sonhos, todas as suas aspirações e carinhosas esperanças esborroavam-se penosamente, irremediavelmente para todo sempre, sob a maré sombria das realidades tenebrosas. Gente, aqui eu queria fazer um pequeno parágrafo. Por quê? Por que a gente vê aqui que ele diz aqui todos os seus sonhos, todas as suas aspirações, todas as suas esperanças esvoaçaram, sumiram. Por quê? Porque ele colocou todas essas esperanças em Roma, no poder, nas coisas materiais. Aí eu lembrei, né, daquela recomendação do Cristo, quando ele diz, olha, meu reino não é deste mundo. Quando nós colocamos todas as nossas esperanças, nossos sonhos, quando vem qualquer, nas coisas materiais, nas coisas momentâneas, o que acontece? Quando algum probleminha só surge que ameaça aqueles valores a quem nós consideramos como o superior, nós, vamos dizer assim, acabamos, nós nos sentimos derrotados. Por isso que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Quer dizer, se a gente não tiver... Eu sempre costumo conversar muito aqui em casa, porque às vezes a gente tem, assim, dentro da própria familiar, a pessoa não acredita, não sei o quê, né, que coloca em dúvida. Eu falo, olha, gente, não precisa ser espírita, não precisa ter uma religião formal, mas busque a espiritualidade. De alguma forma, porque se nós... Porque problemas todos nós vamos enfrentar na vida, não tem como escapar. É uma coisa, é uma doença, é financeiro, enfim, não importa, é pessoal, é de relacionamento, nós vamos encontrar, faz parte da vida. Agora, se a gente não tem uma espiritualidade, a gente desmorona diante do problema. Né? A gente não tem onde se apegar. Puxa vida, eu acreditava, né, naquele... Fico desempregada. Caiu por terra. Se eu não colocar os meus valores... Por isso que Jesus, meu reino não é desse mundo. Olhe para frente. Olhe para um outro reino, porque aí você terá fortaleza para superar os problemas, as dificuldades. Então, olha como ele diz... O que ele diz aqui? Que as aspirações dele todas foram. Porque onde que estavam os deuses que ele acreditava que poderia ampará-lo? Não tinha nada, nem ninguém. Né? Então, por isso que eu lembrei aqui dessa recomendação do Cristo, né? Quando, olha, meu reino... Oi. 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 Ô, Marli, não, então, deixa eu falar. Deixa eu falar, porque comecei, ó, a Alexandra estava faladeira, agora eu já estava quietinha demais, né? Já assumiu o seu posto. Então, ela estava assumindo meu posto. O que eu ia falar aqui? É engraçado essa questão do nosso foco, né? O foco dos nossos valores, aonde que a gente coloca, né? O que é importante, de fato, para nós, em nossas vidas, os nossos objetivos, quais são, de fato, na nossa vida, né? Então, é esse foco aqui que chama atenção, porque para todos os sonhos, ó, né? Como falou aqui, todas as aspirações esborroavam-se penosamente, né? E a perda, né? Ele saber que tinha perdido a esposa, né? E tudo aquilo, o Senado, tudo aquilo, como é que ficou? Tudo aquilo acabou, né? Aquilo, que valor tinha aquilo agora nesse momento, né? Eu fiquei pensando assim. Então, a gente realmente, a atenção ao nosso foco, onde é que estão os nossos interesses? O que a gente está desejando para nós? E não é assim na vida agora, que material, é para a vida futura, né? Que nós temos que pensar. É na vida do espírito, é como você falou, buscar essa espiritualidade,
né? Sim. Porque a gente tá construindo agora, conquistando, realizando conquistas agora para esse mundo espiritual, não é Sim. verdade? Então, é assim, é uma questão de estar atento mesmo. Onde está o nosso foco de atenção, os nossos valores, né? Sim. Para a gente não decepcionar, né? Porque se a gente acredita só no aqui e agora, esse aqui e agora vai sofrer abalos, é natural. E daí? Né? E daí, se você não tiver nada, se você não tem uma visão transcendente da vida, é muito difícil suportar. Até as próprias notícias que a gente vê. Às vezes a gente vai assistir um noticiário, às vezes a gente até evita. Puxa vida, parece que está tudo um caos. Não. Se você não tiver esse olhar um pouco mais além da vida, do dia a dia, fica realmente difícil. E aí tem essa decepção, né? Como nós vamos ver em seguida no próximo parágrafo. Olha só o que ele diz. Sentindo-se o mais desventurado réu da justiça dos deuses, no momento em que presumia efetivar a sua suprema ventura, nada mais enxergou à frente dos olhos senão a realidade esmagadora da sua dor sem limite. Ele não via nada, apenas o seu sofrimento. E ele colocou toda a esperança, quer dizer, ele estava esperançoso que ele recebeu homenagem, ele ia colocar aquelas homenagens aos pés da Líbia, pedir perdão, recomeçar, vamos dizer, aquela vida carinhosa, de companheirismo que ele tinha, que ele teve há 25 anos atrás, né? E aí? Ele não acabou, tudo isso foi por terra, né? Sob os olhares comovido de Ana, que o observava receosa, levantou-se rígido e sem uma lágrima, com os olhos raiados pela loucura, tal a sua fixidez, estranha e dolorosa, e como se for um fantasma de revolta, de dor, de vingança e sofrimento indefiníveis. Olha as emoções que surgiu. Né? Tudo bem, não vamos dizer que mesmo você tendo uma espiritualidade, não deve dizer que você não vai sofrer diante de uma perda, diante de um revés, lógico, mas o sentimento vai vir de dor, né? Se é o afastamento de alguém, é saudade, mas sem revolta. Mas olha as emoções que vieram para ele: revolta, dor, vingança, sofrimento. Então, tudo aquilo que, diferentemente de qualquer visão espiritualista, né? Os deuses não ajudavam ele nesse momento, os deuses romanos, né, a qual ele acreditava. Sem nada responder à serva atônita, que rogava silenciosamente a Jesus lhe serenasse as angustiosas mágoas, deu alguns passos como de um autônomo em direção à porta, que abriu de par em par e por onde entraram as brisas suaves e refrigerantes da noite. Cambaleando de dor selvagem através do peristilo, caminhou depois resoluto, como se fosse disputar um duelo com as sombras, para defender a esposa caluniada e traída, martirizada pelos criminosos daquela corte de infâmia. Dirigiu-se com rapidez, sem observar o desalinho das suas vestes, para o circo onde a plebe rematava as paixões impiedosas do seu César desalmado. Ainda tinha, ele já voltando lá, ainda tinha, vamos dizer, os finalmente daquela cerimônia macabra, né? E o que estava acontecendo? Olha só. Todavia, um espetáculo mais terrível se lhe deparou aos olhos agoniados, no insulamento da sua suprema angústia moral. O que ele viu? Embriagados nos baixos instintos da sua perversa materialidade, os soldados e o povo colocaram os restos sinistros do monstruoso banquete das feras, naquela tarde inesquecível, nas eminências de postes e colunas improvisados à maneira de tocha. Olha que cena, gente, terrível, né?
pegar aqueles restos, cabeça, resto, colocar nos postes e atacavam fogo. Quer dizer, olha a selvageria, né, daquelas almas. A gente não pode nem... Vai que nós estivemos lá também, fizemos coisas piores, sei lá. Mas a gente se angustia de ver, né? Essa semana, na aula passada, a Alexandra falou a respeito de torcidas, né, desses estádios. Essa semana, né, aparece aí briga de torcida, a pessoa pega um pedaço de pau e bate, até levar à morte um outro. Quer dizer, não é muito diferente do que nós estamos vendo aqui, nesse relato do Emmanuel, né? A maneira de tochas, e iluminava todo o exterior do grande recinto com o incêndio tétrico dos fragmentos da carne humana. Públio Lentulus sentiu toda a extensão da sua impotência diante daquela demonstração suprema de horror e crueldade, mas avançou, cambaleante de dor, como ébrio ou louco, com o espanto dos que o viam a pé, entrar em tais lugares, contemplando boquiaberto as tochas sinistras, feito de cabeças deformes e combustas. Quer dizer, ele chamava atenção no meio daquela algazarra toda por causa dos trajes, né? Ele era reconhecido como um senador, como um patrício, e as pessoas que estavam ali estavam até um pouco surpresas em vê-lo naquele ambiente, né? Ele dava largas aos pensamentos doridos de angústia e de revolta, como se o seu espírito não passasse de um tigre encarcerado no arcabouço do peito envelhecido, quando notou a presença de 2 soldados ébrios em luta por causa de um delicado objeto que lhe chamou repentinamente a atenção, sem que conseguisse explicar o motivo do seu inesperado interesse por alguma coisa. O que ele estava vendo? O pequeno cordão que Lívia levou para, vamos dizer assim, para aquele momento, né? Ele reconheceu. O que era? Era o pequeno colar de pérolas, do qual pendia precioso camafeu antigo. Seus olhos fixaram aquele objeto estranho e o coração adivinhou o resto. Ele o reconhecera. Aquela joia fora o presente de núpcia feito à esposa idolatrada, e somente agora se lembrava do apego carinhoso da mulher ao camafeu que lhe guardava o próprio perfil da juventude, recordando a única afeição da sua mocidade. Eu fico pensando aqui, e eu não consegui fugir desse pensamento. Você vê, ele está aqui olhando isso e lembrou naquele momento que era um objeto que a Lívia guardava com mais carinho. E eu fico pensando, será que nem isso sensibilizou ele quando ela foi acusada injustamente de uma traição? Quer dizer, então agora você vê que o sofrimento, a dor, ela vai mudando a visão da vida, das circunstâncias na nossa. Aquilo que às vezes a gente acha indiferente, na hora que a gente está numa situação de sofrimento ou de problema, a gente muda a nossa visão. Então, ele reconhece ali, né? Quer dizer, a Lívia não se separava daquilo. Será que aquilo não poderia ter chamado, puxa vida, uma pessoa que me traiu, ela continuaria apegada àquela imagem, àquela lembrança? Mas agora ele reconhecia, né? Vamos lá. Postou-se à frente dos contempladores que formalizaram-se imediatamente em atitude respeitosa devido à sua presença. Interpelado com severidade, um dos soldados esclareceu humilde e trêmulo. Ilustríssimo, essa joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às feras no espetáculo de hoje. Aí que ele diz, quanto queres pelo achado? Perguntou Públio Lentulus sobriamente. Comprei-a de um companheiro por 2 sesterces. Entregue-me, replicou o senador em tom ameaçador e imperativo. Os soldados entregaram-lhe o colar humildemente, e o senador, revolvendo as vestes, retirou pesada bolsa de moedas de ouro, jogando aos contempladores num gesto de nojo e de supremo desprezo.
Aí diz aqui, Públio Lentulus afastou-se do ambiente nefando, mal contendo as lágrimas que agora lhe subiam em torrente do coração oprimido e dilacerado. Apertando de encontro ao peito aquele adereço minúsculo, parecia tomado de força misteriosa. Afigurava-se-lhe que, conservando aquele último vestígio da toalete da sua mulher, arquivar junto de si próprio e para sempre alguma coisa da sua personalidade e do seu coração. Qual que é a personalidade e o coração de Públio? Orgulho e vaidade. Eu ousaria dizer, me perdoe o próprio Emmanuel, que nesse momento aqui começa o trabalho de recuperação deste homem. Porque ele diz aqui, ele sepultou definitivamente aquilo, seu orgulho e sua vaidade. Lá no livro O Céu e o Inferno, naquele item que fala as penas futuras, né? Que fala Código Penal, deixa eu procurar aqui, gente, Código Penal da Vida Futura, lá no item 16, Allan Kardec nos diz assim, que o arrependimento é o primeiro item para a nossa recuperação. Depois vem o quê? A expiação e a reparação. Então, a gente vai ver, se nós formos ver daqui para frente, ele começa aqui o arrependimento. E nós vamos ver, no decorrer daqui da leitura, as modificações. Marli, Oi. minha querida, me fala novamente esse capítulo aí que você abordou agora, por gentileza, do A2 do Céu e Inferno. O Céu e Inferno é o capítulo 7. Sim. Código Penal da Vida Futura. Sim. O item é o item 16. Ótimo. Gratidão, minha flor. Nada. Então, aqui, nesse item, o Allan Kardec diz, né? O arrependimento suaviza os travos da expiação e, depois dessa expiação, nós precisamos reparar. E nós vamos ver, no decorrer da leitura, que grandes modificações vão ocorrer na vida do Públio. E depois também, a continuação do próximo livro, a gente vai ver que ele já vai caminhar até para uma reparação daquilo que ele viveu até então. Eu diria, sem exagero, que aqui começa o grande trabalho de reparação dessa alma. Eu quero até trazer aqui também um trechozinho bem pequenininho, lá do Evangelho, capítulo 14, o item, deixa eu ver que item que é esse aqui. Item, cadê você? 9, item 9. É um trechozinho lá, né? Não, espera aí, gente, eu acho que eu estou perdida. Não, espera aí. Eu quero trazer... agora Marli, você falou um negócio interessante aí do arrependimento. Aí que eu me acho aqui. Você falou um negócio interessante do arrependimento, né? E realmente aqui para ele foi um choque. Vocês imaginam o tamanho da dor desse homem, essa perda, né? O tamanho da dor. Então, assim, a gente vê que a dor, às vezes, né? Somos submetidos a ela, porque ela esse choque aí que ele vai receber, né, nas emoções dele, dessa perda, o tamanho do sofrimento. Tudo bem que ele foi por um caminho que não é o ideal, né, que a gente estava vendo aqui, né, essa dor com revolta, com sentimento de vingança, né, essa parte da dor, não, né, quando você sofre essa parte, a gente não deve seguir por ela, né, mas sim, a dor em si, para a transformação, né? A gente vê o quanto necessitamos, todos nós, assim, né? Passar por situações, muitas vezes, que é o que vai nos chacoalhar, né? Nos movimentar
para que a gente passe a seguir outra linha, né? Outros sentimentos, né? Então, é esse item mesmo que eu quero falar, tá, gente? É aqui, capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. É um texto bem longo, mas eu busquei lá um pedacinho que me chamou a atenção. Diz aqui: chegará o dia em que o culpado se cansa de sofrer, em que o seu orgulho é finalmente abatido. Então, eu acho que esse momento chegou para o Públio. Por que fala que cansa de sofrer? Porque nós não fomos criados para o sofrimento. Nós não fomos. Nós fomos criados para a luz, para a perfeição, para o amor. E tudo isso, esses valores, eles estão latentes, eles fazem parte de nós. Nós precisamos descobrir. Então, quando nós insistimos pelo caminho torto, pelo erro, pela teimosia, mas chega uma hora que essa destinação fala mais alto. Eu acredito que, neste momento, chegou para o Públio. Ele cansou. O orgulho, por exemplo, foi abatido, ele levou um golpe no orgulho. Quer dizer, ele percebeu, e é interessante que ele diz aqui, olha, parecia tomado de uma força misteriosa. Essa mesma força que ele sentiu lá, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que ele sentiu quando ele encontrou com Jesus, e que ele não soube valorizar. Ele sentiu um impacto pelo encontro de Jesus, mas o que aconteceu? Quando ele se afastou daquela emoção, daquela força magnética do Cristo, ele volta para casa e ele nega, mas aqui não. Aqui ele foi tocado no seu sentimento mais profundo, no amor que ele descobriu que sentia pela Lívia. Então, ele vai perceber que ele não aproveitou essa oportunidade de conviver com a Lívia, né? Apesar de todo o esforço que ela fez para conduzi-la a um caminho melhor. Vamos continuar. Oi, pode dizer. Mari, a gente fica pensando, né? No começo do livro, na parte 1, quando a gente fala desse encontro com Jesus, a gente crê depois, né, desses estudos que a gente faz, que não existem dois caminhos. Não. É um só. O caminho, qual que seria o caminho, né? Seguir Jesus, virar cristão e difundir, essa era a missão dele, difundir o cristianismo, qual Paulo de Tarso. Então, tinha uma missão aí por trás de Públio Lento muito importante, que era essa de seguir o Cristo. Então, mas aí ele preferiu, igual você está falando, ele preferiu o terra a terra de Roma, as ilusões dos homens encarnados, né? A gente lembra também, do mancebo rico, que Jesus disse, olha, é agora, o agora é agora mesmo, não tem mais tempo. Você me segue. E o mancebo rico resolveu ir para as corridas e faleceu uma semana depois. Então, a gente começa a ver aí essa repetição. Não tem dois caminhos. Pôncio Pilatos também a gente vê, né? Qual que era um dos objetivos aí do trabalho dele? Seria o de libertar o Cristo, mesmo às custas da sua própria titulação, dos seus títulos, das suas honrarias, mas também não cedeu a isso, né? Todo mundo a gente está vendo que está ficando preso no terra a terra, né? Exatamente. E aí a gente vê, e a gente começa a inferir, gente, não tem dois caminhos, o caminho é o Cristo. A gente pode até parar, vamos dizer assim, desviar um pouquinho, mas uma hora vai chegar lá. Só que isso aí é sempre importante, né? Que isso que você está dizendo. A gente vai ter tantas chances, ele vai ter tantas chances de provar realmente o amor ao Cristo, mas só que às vezes as circunstâncias já não são as mesmas, né? Às vezes a gente diz assim, não, eu errei e tal, eu desviei um pouquinho, mas eu sei que eu vou ter tantas chances quanto forem necessárias. Mas só que às vezes aquelas chances já não são nas mesmas circunstâncias, né? Você vai ter chance, mas às vezes é uma outra experiência. Às vezes você vem
você convive com uma pessoa difícil, né? Aí você desiste, não quero mais, vou embora e larga e tal. Tudo bem, você vai ter que, né? É um filho, um parente, enfim, seja lá o que for. E aí depois você vai ter uma nova chance de reencontrar novamente para refazer aqueles laços, né? Construir laços de amor. Mas, às vezes, a circunstância não vai ser mais a mesma. Vai estar acrescida, às vezes, de outros fatores. Um fardo mais... Ei, Marli. Oi, fala, Marli. Stefano. Oi. Eu penso que é melhor nós abrandar o coração e fazer e cumprir essa tarefa agora, porque depois vai vir com juro e correção monetária, é pior, nós temos que abrandar e fazer agora. É uma luta diária. Eu já tive vontade também de desistir, sacudir a poeira e desistir. Eu falei, não, vai vir juro depois, vou cumprir agora. Vou aguentar agora, vou cumprir agora. Vou pagar essa parcela agora. Eu sei que eu vou me desvincular, mas eu vou aliviar um pouco das penas daí, então vamos pagar um pouco agora. Vamos seguir agora, vamos continuar no trilho. Sai do trilho, volta para o trilho, sai do trilho, volta para o trilho. Tanto que ele vai vir escravo, né, Marli? Né, Stefânia? Ele vai vir escravo. Outra coisa que a gente pode, que eu acho que seria legal a gente voltar lá na intimidade de Emmanuel, ao leitor, aquele primeiro coisinha lá, que ele vai falar lá do arrependimento dele até hoje, que ele fala, né? Puxa, por que eu não segui o Cristo? Lá no prefácio tem a intimidade dele, que ele se sente amargurado, assim, né? Que ele perdeu tempo. Lembra? É verdade, eu lembro. Eu acho que eu até marquei essa parte aí. Mas, bom, gente, vamos continuar aqui, que senão nosso tempo vai ficar. Bom, longe das luzes sinistras que iluminavam macabramente em toda a extensão da via pública, o senador penetrou por uma viela cheia de sombras. Depois de alguns passos, notou que à sua frente se elevava para o céu uma árvore gigantesca que poetizava todo o ambiente com a velhice da sua majestade frondosa. Cambaleando, encostou-se ao tronco anoso, idoso, ávido de repouso e consolação. Contemplou as estrelas que matizavam de cintilações cariciosas todo o firmamento romano e lembrou-se de que, por certo, em tal momento, a alma puríssima da companheira deveria repousar na paz sublime das claridades celestes, sob a bênção dos deuses. Olha só que visão bonita, né? Num gesto espontâneo, beijou o colar minúsculo, apertou-o com delicado enlevo de encontro ao coração e, considerando o deserto árido da sua vida, chorou, como nunca o fizera em qualquer outra circunstância dolorosa da sua atribulada existência. Então, ele, quando recebeu, veja bem, quando a Ana fala para ele não chorou, ele chora agora. Porque naquela hora ele ainda estava envolvido pela revolta, pela ira, pelo sentimento de vingança. Agora ele está olhando para dentro de si e reconhecendo que tudo aquilo que ele achou que era importante, Roma, as honras, nada. Ele estava afastado daquela pessoa que ele mais amava. Então, ele deixou-se que as lágrimas lavassem a sua alma. Então, é como ele diz aqui, ele chorou como nunca. Naquele momento, a dor estava fazendo o seu trabalho, né? E de uma forma positiva. Né? Vamos lá. Num retrospecto profundo de todo o passado amarguroso, considerava que todas as suas nobres aspirações haviam recebido o escárnio dos deuses e dos homens. No seu orgulho desventurado, pagara ao mundo os mais pesados tributos de angústia e de lágrimas dolorosas, e na sua vaidade de homem, recebera as mais penosas humilhações do destino. Então, veja bem, enquanto o poder, representado por Roma, paparicava eles, dava, mas a vida íntima, os valores reais, não o honravam, não prestavam homenagem a eles.
porque ele não tinha cultuado esses valores, vamos dizer assim, diferentemente de Lívia, como ele reconhecia e imaginava que Lívia estaria recebendo as maiores honras, descansando em paz, enquanto ele estava atormentado. Olha a diferença das duas personagens, né? Ponderava tardiamente que Lívia tudo fizera para torná-lo venturoso, numa vida de amor risonho, simples e despretensiosa. Recordou os mínimos incidentes do passado doloroso, como se seu espírito estivesse procedendo à meticulosa autópsia de todos os seus sonhos, esperanças e ilusões na calinagem do tempo, no nevoeiro do tempo, né? Como homem, vivera unido aos processos do Estado, que lhe roubavam os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica, e como esposo não tivera energia bastante para armar-se contra as calúnias insidiosas. Então, aqui, gente, eu fiquei pensando aquilo que nós dissemos há pouco. Nós temos que a Estefânia nos trouxe também como exemplo, nós temos que viver o hoje de maneira plena, valorizar aquilo que nós temos, porque às vezes a gente tem uma pessoa, a gente tem uma vida, a gente tem a saúde, a gente tem tantos valores, vamos dizer assim, tantos talentos que Deus deu para nós, e a gente não valoriza, a gente enterra, faz como homem preguiçoso, vou enterrar aqui, e não faz com que ele cresça, não valorizamos as pessoas com quem nós vivemos, não falamos para as pessoas, para um pai, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa, eu te amo, eu gosto de você, para um filho, né? A gente precisa resgatar isso na nossa vida, diariamente, não ser só no dia do namorado que vai falar para o marido para dar um presente, não, fala qualquer dia, não precisa ser só no dia das mães, no dia dos pais, né? Não precisa ser só no Natal para a gente lembrar de Jesus, enfim, porque depois o tempo passa e ela fala, puxa vida, não tive. Vai ter oportunidade. Os sentimentos não se perdem, não acaba com morte, com separação, com nada. Mas, às vezes, a gente esquece de manifestar, de se mostrar. Isso é importante. Então, aí você vê, ele era um homem que vivia... Ele arrepende, né? Por exemplo, que ele viveu tanto lá dentro do Senado, discutindo leis, promulgando leis, tal, mas e quanto tempo que ele perdeu? Não estou dizendo que ele não deveria trabalhar, mas também valorizar o outro lado. É isso que ele se arrepende aqui profundamente, né? Como pai, considerava-se o mais desgraçado de todos. Por quê? Porque ele afastou a filha da mãe, né? A filha da mãe, olha aqui, que coisa. De que lhe valia, então, a auréola de triunfo se ela lhe chegava como um intragável cálice de amargura? De que valiam agora as vitórias políticas, a significação social dos títulos de nobreza, bem como a vultosa expressão da sua fortuna sob a mão implacável do seu impiedoso destino neste mundo? Que valia tudo isso? Perdia-se as suas meditações em profundos abismos de sombras e dúvidas acerbas, quando lhe surgiu na mente atormentada, olha só, gente, a figura suave e doce do sublime profeta de Nazaré, com a riqueza indestrutível da sua paz e da sua humildade. O que ele lembrou? De Jesus, daquela emoção, daquele magnetismo de Jesus, veio aí. Então, também eu fico me perguntando, às vezes a gente faz assim, ele jogou fora uma oportunidade, mas não foi perdido, porque agora está servindo. Aquele encontro que ele não soube valorizar, que ele não percebeu, que ele não teve a maturidade espiritual suficiente de captar, estava chegando agora para ele. Agora estava surtindo efeito, como nós vamos ver mais adiante. Na plenitude das suas lembranças, pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que lhe dirigia com voz carinhosa e compassível junto às águas marulhentas do Tiberíades. Então, a gente vê que o magnetismo de Jesus é tão profundo e que ele conseguiu captar naquele momento, que ele, a ponto dele ouvir nos ouvidos espirituais o som das águas do Tiberíades. Então, eu fiquei pensando uma outra coisa.
Às vezes a gente desiste de pessoas. Ah, não vou falar mais nada, não vou fazer isso. Não desista, insista. Pode ser que naquele momento a pessoa não vai conseguir perceber. Mas se você continuar insistindo, não com raiva, não com teimosia, não com orgulho, não está me reconhecendo. Não, com amor, uma hora aquilo vai frutificar. Em um momento, aquelas palavras, aquelas recomendações, aquele carinho que você possa ter distribuído e a pessoa não conseguiu entender, uma hora ela vai perceber. Tanto que, não estou querendo me comparar com Jesus, nem nada, não vamos dizer, mas você vê, agora ele conseguiu entender, ele vai conseguir entender o que Jesus disse para ele lá 30 anos atrás, não sei quanto tempo atrás, quando ele estava lá na Palestina, né? Então, diz aqui, recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais, de alguma forma, lhe balsamizava o deserto do coração. Ajoelhando-se sobre a fronte opulenta e generosa, qual o fizera no dia na Palestina. Então, veja bem, lá numa parte, lá quando ele encontra com Jesus, vamos ver se eu acho aqui, não sei se eu vou achar. Ele sentiu uma emoção tão forte que ele não percebeu, ele se colocou de joelho. Ele conversa com Jesus lá na Palestina, ele estava de joelho. E aqui, de novo, olha só, ele se sentindo, ele se ajoelha diante daquela árvore, né, majestosa, porque a árvore é a natureza, é a presença divina, né? A árvore ali representava isso, né? Ajoelhando-se sobre a fronde opulenta e generosa, qual fizeram um dia na Palestina, exclamou para os céus, com os olhos marejados de pranto, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa, nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos. Jesus, olha só, esse homem se dirigia a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré disse com voz súplice e dolorosa: foi preciso perder-te eu, o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura das tuas palavras. Foi preciso que a dor me atingisse, para que sensibilizasse meu coração para mim enxergar o Senhor. É como se ele dissesse isso, né? Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade das minhas chagas, vem socorrer, ainda uma vez, meu coração miserável e infeliz. Então, olha só, esse homem se desnudou diante do Cristo. Ele fala, eu sou pequeno, eu ainda não entendo com profundidade, mas eu acredito, vem me ajudar. Coloque a sua mão sobre mim. Eu me emociono assim de ver, assim, o sofrimento, ele não é uma punição, ele não é um castigo divino. Ele é o despertar da nossa alma. Dependendo da maneira como nós nos colocamos, ele nos desperta para a realidade. Ele nos faz buscar. Você vê, o sofrimento fez com que ele buscasse o Cristo. Ele não foi buscar os deuses romanos, ele busca o Cristo, né? Agora, mais um pedacinho, nós já estamos terminando. Penosa crise de choro sobreveio a essa invocação tocada de uma franqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe, todavia, que uma energia indefinível e imponderável o ajudava agora a atravessar um angustioso transe. Eu não posso deixar de me furtar, de voltar lá naquele pedacinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Foi a aula até que eu dei, que é um comentário que Emmanuel faz, que eu achei assim, muito importante. Eu vou trazer aqui, peraí, deixa eu me achar. A Emmanuel diz lá num pedacinho lá atrás, nesse mesmo capítulo, ele fala assim,
nos grandes movimentos da vida, e ele estava vivendo um grande movimento da vida, né? Há sempre uma vibração espiritual que flui de outros mundos para conforto dos míseros viajores da jornada terrestre. Então, nos momentos difíceis, se nós rogamos, nós conseguimos ajuda, né? Então, aqui, quando ele diz, uma energia indefinível tomou conta dele. Como se... olha o final, que eu acho assim, muito lindo esse final aqui que nós vamos ver. Terminada a súplica, que lhe fluía do íntimo da alma lacerada, o orgulhoso patrício observou que a presença de inexplicável força modificava, naquele momento inesquecível, todas as disposições mais íntimas do seu coração. Em conservando-se genuflexos de joelhos, né? Notou que a visão interior do seu espírito, o seu olhar espiritual, não era o olhar material, que a seu lado começava a surgir um ponto luminoso, que se desenvolveu prodigiosamente na dolorosa serenidade daquele penoso instante da sua vida, surpreendendo-se com o fenômeno que lhe surgia ao pensamento as conjunturas mais inesperadas. O que estava aqui acontecendo? Um fenômeno de materialização, né? Ele estava vendo. Pode ser também que ele estivesse vendo apenas com os olhos do espírito. E o que surge? Por fim, aquele núcleo de luz tomava forma e, diante de si, viu a figura radiosa de Flamínios. Olha o auxílio do alto em direção a ele nesse momento doloroso da vida dele. Quem veio ao encontro dele? Um amigo querido, né? Como um pai. Radiosa de Flamínios Severos, que lhe vinha falar na tormentosa noite da sua infinita amargura. Gente, o resto vai ficar para o próximo capítulo da Simone. Mas aqui, então, eu fiquei muito sensibilizada nesse final e vendo assim que nós nunca estamos desamparados. Por mais doloroso que possa ser o instante que estamos vivendo, tem a recomendação de Jesus: buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então, se a gente busca, nós recebemos ajuda. E nós jamais estamos sozinhos. Sempre estamos, nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos amigos que torcem por nós no mundo espiritual, e que quando nós precisamos, às vezes a gente não consegue olhar, a gente não consegue captar, mas sozinho nós nunca estamos. Então, nós vamos ficar por aqui. E eu vou abrir, nós já estamos avançados um pouquinho, mas se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade, gente. Simone, você está quietinha? Eu coloquei você anfitriã agora, tá? Ah, eu vi, Adri. Tá, beleza. Para gravar, né? Sim, eu vou precisar sair. E aí Okay. Você continua com a aula da Joana, tá? Tudo bem, pode ser. Marli, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua aula. Fique com Deus aí. E a todos vocês, boa tarde e bom final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo, Adri. Bom fim de semana. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Um abraço para vocês, viu? Shirley, um beijão. Vai com Deus, Shirley. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Marli, eu acho que eu vou interromper aqui, né? Tá bom. Vou interromper para a gente... Você quer falar alguma